E aí galera linda do meu coração, eu sou o Shark, esse aqui é mais um vídeo do canal Império Científico, abordando a videoaula sobre epidemiologia nos serviços de saúde. Aproveitando que nós estamos na Semana da Consciência Negra, eu quero mandar um beijo, um abraço para todos da comunidade negra do Brasil e expressar meus sentimentos à família do João Alberto e a todo esse racismo, preconceito que as pessoas negras sofrem no país, porque foi extremamente triste às vésperas do Dia da Consciência Negra, aqueles dois seguranças, e inclusive um ainda era da polícia, mesmo que seja contratado temporariamente, mas da polícia do Rio Grande do Sul, que agrediram fisicamente o João Alberto e que ele veio a falecer por causa do espancamento. Então, meus sentimentos à família deles, os meus pêsames também. Hoje eu não vou fazer o jabá do canal, tá? Espero que vocês gostem do vídeo e roda a vinheta. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do canal Império Científico. Eu sou o professor Crispim Nogueira e essa é mais uma aula destinada aos alunos do curso de Bacharelado em Educação Física, abordando o tema Epidemiologia nos Serviços de Saúde. Transição demográfica. É aquele contexto populacional onde que vão ser abordados as taxas de natalidade e mortalidade da população e a diferença entre esses valores. Aqui nesse gráfico nós podemos ver que tem a taxa de natalidade, taxa de mortalidade e o crescimento vegetativo, que nesse caso é o crescimento demográfico. E aqui nesse gráfico está sendo representado por 4 fases, desde a pré-transição até a aceleração demográfica, que é aquele período onde a população mais vai crescer, a desaceleração demográfica, onde vai ter uma brecada naquele crescimento, ela começa a diminuir um pouco, e a fase de estabilização populacional. O crescimento vegetativo ou o crescimento demográfico é a diferença entre o número de nascidos e o número de mortos, por N fatores, tá bom? Dentro daquela população específica. Então, durante as fases, nós vamos ter uma fase de crescimento, aí depois vai ter uma queda e estabilizam os valores dentro desse gráfico. A transição demográfica no Brasil, ela é caracterizada por vários fatores. Aqui eu vou exemplificar com apenas esses 3, que está diretamente relacionado com o crescimento populacional acompanhado pelo processo de urbanização, uma maior necessidade de acesso a serviços de saúde, maior carga de riscos físicos e socioambientais e o aumento na expectativa de vida e ao nascer. Ou seja, tem a expectativa de vida da população idosa que aumentou e o número de crianças nascidas também influencia na transição demográfica de um país, que no nosso caso é o Brasil. O envelhecimento populacional, ele quer dizer que é aquele aumento progressivo da faixa etária da população. E, então, seja, a grosso modo, e de uma forma bem resumida, quer dizer que o número de idosos naquela população está aumentando. Então, isso pode ser devido ao baixo número de mortes entre os idosos e a melhoria das condições de vida daquela população, daquela sociedade em estudo. Então isso também quer dizer que pode ter queda no número de morbidades dentro dessa população. E é mais frequente o envelhecimento populacional em mulheres. Então ao lado aqui nós temos um gráfico abordando, que ao lado nós temos um gráfico mostrando a projeção do Brasil, da população brasileira do ano 2000 até o ano 2100. Então aqui nos gráficos, ao lado aqui, no caso do gráfico de 2000, dá para ver que a população idosa de 60 a 100 anos, ela foi diminuindo. Então tem a cara realmente de uma pirâmide mais convencional.
Quando nós passamos para a expectativa de 2030, nós vamos ver que a base dessa pirâmide ela aumentou aqui. Então, ou seja, o número de idosos começou a crescer nesta projeção. Em 2060, os idosos eles vão aumentar mais ainda o número na população, principalmente a partir dos 70 a 80 anos de idade, que é essa parte aqui da pirâmide que começou a ficar mais gordinha, vamos falar assim. Até que em 2100 nós vamos ter, pela projeção, a população muito idosa, dos 60 aos 94 anos, então vai aumentar demais esse público. Então a pirâmide ela deixa de ter aquela cara de pirâmide tradicional que nós conhecemos. Transição epidemiológica. Então isso aqui é a transição daquelas doenças que ocorrem de tempos em tempos e alguns padrões de morte, morbidade, invalidez que vão acometer aquela população durante um período específico. E essas alterações elas podem ser de transições demográficas, com base na transição demográfica, social e econômica. Ao lado nós temos um gráfico que vai mostrar como que algumas doenças se portaram no Brasil desde 1930 a 1999. Então cada linha dessa representa uma doença específica. Vamos pegar apenas duas para facilitar a compreensão no mapa. Então aqui doenças infecciosas e parasitárias, que são essa linha com quadradinho, de 1930 a 1990 ela teve uma queda bem significativa e um platô de 1990 a 1999. Então assim, nós tivemos uma queda desse tipo de doença. Em contrapartida, as doenças cardiovasculares, que é o quadradinho vazado, ela teve um aumento gradativo até o final desse gráfico. Então, ou seja, de 1930 a 1999, as doenças cardiovasculares aumentaram, que foi o oposto que ocorreu com as doenças infecciosas e parasitárias. Funções da vigilância em saúde. Aqui estão algumas das funções que são de competência da vigilância em saúde, como coleta, processamento e análise e interpretação de dados, investigações epidemiológicas, recomendação, implementação, avaliação de ações de controle de dados, retroalimentação e divulgação de informações. Resumindo, vamos pegar o Covid-19, que é a epidemia atual. A vigilância em saúde é aquela parte do setor de saúde que vai ser responsável em fazer a pesquisa, a análise, cruzar os dados, tentar encontrar maneiras de tratamento alternativo dentro dos padrões médicos e científicos, enquanto não tem uma vacina, por exemplo. Então, resumindo isso aqui, como eu disse nos vídeos anteriores, é uma das funções, por exemplo, da Anvisa, que é a Agência Nacional de Saúde. Ao lado aqui, coloquei a representação da vigilância em saúde no estado de Minas Gerais e algumas das suas competências. Aqui nós temos uma tabela para facilitar a compreensão de alguns significados, de alguns termos da área da saúde, como indicadores de saúde, que seu objetivo geral é facilitar o progresso no monitoramento da análise das situações e tendências de saúde. Então esse aqui é o principal objetivo do indicador de saúde. Fora isso, ele tem a competência de medir, monitorar indicadores de saúde que são importantes para fornecer uma base para medir desigualdade e orientar a tomada de decisão baseada em evidências em saúde pública. Esse PAHO aqui é a Organização Pan-Americana de Saúde, tá? Então aqui é a sigla dela. Indicador de mortalidade é a variável característica das comunidades de seres vivos que refere-se ao conjunto dos indivíduos que morreram no determinado intervalo de tempo.
Essa aqui é o conceito básico dos indicadores de mortalidade e representa o risco ou a probabilidade que qualquer pessoa na população apresenta de poder vir a morrer ou morrer em decorrência de uma determinada doença. Então, esse aqui é o conceito básico dos indicadores de mortalidade. Indicadores de morbidade. Então, a morbidade é a variável característica das comunidades de seres vivos que refere-se ao conjunto dos indivíduos que adquirem doenças ou determinadas doenças num dado intervalo de tempo em uma determinada população. A morbidade mostra também o comportamento das doenças e agravos à saúde na população em geral. Então, esses aqui são a classificação desses indicadores. O que eles significam? Aqui também nós temos uma outra tabela que vai ajudar na compreensão de outros conceitos, que é o de incidência. E a incidência de uma doença é um local determinado onde que ela está ocorrendo. Sempre eu dou exemplo, por exemplo, da dengue no Brasil. Vamos supor que na região norte tem uma maior ocorrência daquela doença, dessa doença na região norte, devido a N fatores. Então, isso aí que é a desincidência. Qual é a proporção de ocorrência dela em determinado lugar? Outro fator importante que nós podemos observar é que a incidência traz a ideia de intensidade com que acontece uma doença em uma população. E ela mede a frequência ou a probabilidade de ocorrência de casos novos de doença naquela população. Então, ou seja, é uma forma também de prevenir, de pensar em medidas de contenção futuras para aquela doença. E uma alta incidência significa alto risco coletivo de adoecimento. A prevalência significa ser mais preponderante, predominar. Qual é a doença com maior prevalência no estado de Minas Gerais, por exemplo? Qual a doença predominante na região Nordeste? Então, isso é a prevalência, com a doença que mais está ocorrendo naquela região específica. A prevalência indica também a qualidade do que prevalece, implica acontecer e permanecer existindo no momento considerado. Então, ou seja, quanto maior a prevalência da doença naquela região específica, maior a chance dela continuar existindo durante um longo período de tempo. E o número total de casos de uma doença existentes num determinado local e período, como eu disse ali em cima. Taxa de ataque. É um termo que não tinha aparecido para a videoaula de hoje, mas eu resolvi colocar por curiosidade e aumentar o nosso conhecimento dentro da saúde pública. Então, ou seja, taxa de ataque é o coeficiente ou taxa de incidência de uma determinada doença para um grupo de pessoas expostas ao mesmo risco, limitadas a uma área definida. Então, aqui esse é o principal conceito da taxa de ataque. Taxa de ataque também é muito útil para investigar e analisar os surtos de doença ou agravos à saúde em locais fechados. Então, é um termo bem interessante. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Muito obrigado por assistirem esse vídeo até aqui. E se vocês se interessarem pelo tema e quiserem aprofundar mais sobre o assunto, aqui estão as referências utilizadas para a confecção desta aula. Então, até mais. Muito obrigado e aquele beijo. E aí, gente linda do meu coração, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Caso vocês tenham interesse de aprofundar no tema, as referências utilizadas vão estar linkadas aqui embaixo na descrição do vídeo, junto com as redes sociais do canal e com o contato dos nossos parceiros. Mais uma vez, um beijo para toda a comunidade negra do Brasil e do mundo, e os meus sentimentos pelo ocorrido com o João Alberto. Até mais, aquele beijo. Falou!